E para a gente entender um pouquinho de como acontece a hérnia perineal, a gente tem que entender onde que acontece a fragilidade, né? Onde que acontece essa flacidez muscular por onde vai ocorrer o deslocamento desses órgãos. E existe uma classificação, né? A hérnia perineal mais comum é a hérnia perineal caudal, que ela acontece entre o músculo elevador do ânus e o músculo esfíncter anal externo e o obturador interno, bem nessa região onde a seta está apontando. Temos também a hérnia ciática, que ela acontece entre o ligamento sacrotuberoso e o músculo coxígeo, né? Então, eu acabei de falar para vocês sobre o ligamento sacrotuberoso e rebatendo, né? Se a gente for olhar, rebatendo aqui o músculo glúteo caudal, a gente vê o ligamento sacrotuberoso e entre ele e o músculo coxígeo é onde se dá a hérnia perineal ciática. Temos também a hérnia dorsal, que acontece entre o músculo elevador do ânus e o músculo coxígeo, e a hérnia ventral, que acontece entre o músculo isquio-uretral, bulbo cavernoso e isquio cavernoso. Então, é uma hérnia realmente bem ventral, que acontece mais próxima da região do pênis. E aí vocês, né, quem já viu uma hérnia, ou até quem nunca viu, pode estar se perguntando: mas ali na hora do vamos ver, na hora da cirurgia, eu consigo diferenciar? Eu consigo classificar se é uma hérnia perineal sintetizada pela próstata, existe uma liberação de relaxina pela próstata, só que as concentrações séricas no macho são mais baixas, muito mais baixas do que na fêmea. Eles resolveram também mensurar um outro hormônio, que é o RLF, né, que é o hormônio semelhante à relaxina. Ele é um hormônio de crescimento, também relacionado a remodelamento de tecido conjuntivo. Resolveram mensurar também esse hormônio e também o receptor hormonal da relaxina. E eles resolveram dosar tudo isso nos músculos do diafragma pélvico. Então, resolveram avaliar a concentração de relaxina canina, de RLF, e do receptor LRG7 nos músculos que compõem o diafragma pélvico. E o resultado obtido foi este daqui. Não houve diferença estatística na relaxina, na concentração de relaxina, nem de RLF. Porém, existiu uma correlação muito importante no receptor LRG7. O que isso sinaliza para a gente? Que lembra aquele trabalho lá atrás que eu falei para vocês, que não houve diferença estatística, né, na concentração de testosterona e de estrógeno, mas num trabalho subsequente houve uma diferença estatística nos receptores androgênicos? Então aqui isso mostra para a gente, né, enfatiza que existe um aumento da concentração realmente de receptores. Então, essa musculatura, ela provavelmente, né, esses trabalhos eles não conseguem comprovar em 100% por conta do nível de evidência, mas eles demonstram que existe uma grande chance dessa musculatura ser sensível a esses hormônios e isso provocar também uma fragilidade muscular, né? E só um parênteses, a relaxina ela é sintetizada pela próstata, e o RLF ele é sintetizado pelas células de Leydig, né? Então pelos testículos, né? Numa concentração muito mais alta. Então existe sim a possibilidade, apesar da concentração sérica não ser alta, de uma influência hormonal importante no desenvolvimento da flacidez, né? Ou seja, da fragilidade desses músculos, né? Em cães não castrados, que é o que a gente observa mesmo no dia a dia. Então, o LRG7 foi o grande achado desse trabalho. Bom, juntando tudo isso que a gente conversou agora sobre a fisiopatologia, a gente tem que pensar como que o paciente vai chegar para a gente, né? Como que o paciente na clínica cirúrgica vai chegar para a gente. Então, monitoração dos parâmetros vitais, aí de 24 a 48 horas, ocorrendo tudo bem. Lógico que isso também varia se é uma situação emergencial, se é uma situação mais tranquila, mais planejada, né? Então pode variar de 24, 48 até 72 horas ou até mais. E aqui o que eu colocaria de prescrição para esse paciente, né? Então, um analgésico,
né, importante, pós-operatório, paciente que tinha dor antes também, dipirona, 500 miligramas, um comprimido a cada 12 horas por 5 dias, tramadol, um comprimido a cada 8 horas por 5 dias, um antibiótico, uma região contaminada, né, então amoxicilina com clavulanato de potássio, um comprimido a cada 12 horas por 7 dias, lactulona, né, então aqui a princípio por 10 dias, né, para a gente ir avaliando, mas a ideia não é que esse paciente tenha diarreia, mas é que as fezes elas não fiquem muito consistentes, que ajude esse paciente a evacuar sem aumentar a pressão intraabdominal, intrapélvica, né? E isso vai sendo adaptado de acordo com a resposta do paciente frente à medicação. Omeprazol, né, para proteger o estômago por conta das outras medicações. Eu gosto de